1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo 12. Quem encontrou, diz um aleluia. E quem não encontrou, diz um misericórdia. Que eu te espero. Ah, que presença suave, Deus. Como eu sou feliz de ser filho. Então, a palavra do Senhor diz assim. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Eu vou repetir de novo. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com quem, querido? Com o Senhor. Agora você vai para o versículo 26. Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo, cada dia mais em estatura e em graça, e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Eu vou repetir novamente. Entre mentes, o jovem Samuel, ele ia crescendo, cada dia mais em estatura e em graça, e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Amém? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre escolha. E eu usei esses dois versículos porque dentro desse contexto de 1 Samuel, capítulo 2, nós encontramos uma geração ali que estão decidindo algumas coisas para a vida. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que nós temos essa decisão de escolher aquilo que nós queremos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a cada passo que você dá, você toma uma atitude de escolher aquilo que você quer. Eu vou falar uma coisa que parece que não tem sentido nenhum, mas tem todo sentido. A hora que você escolhe uma roupa para estar em algum lugar, ou enfim, para dormir, né? Ou qualquer outro lugar que você vai, você tem que tomar uma decisão, e isso é uma escolha da roupa que você quer. Tem pessoas que elas fazem sempre a mesma escolha. Tem pessoas que não gostam de mudança, sim ou não? Tem metade aqui que acha que não gosta de mudança e outras que gostam. Eu vou dar um exemplo. Para dormir, tem pessoas que talvez elas vão escolhendo e dormem com qualquer roupa. Vou dar um exemplo. Esse cara que está aqui dorme de camiseta, calça jeans e tênis se deixar. Sem problema algum. Já dormi várias vezes assim. Né? Eu fui para o sul, o pastor dormiu comigo no quarto, o bispo, ele falou, cara, você é louco. Foi porque um baita frio desse. Eu já dormi pronto para outro dia, então eu coloquei a camisa de baixo, eu coloquei a jaqueta minha, coloquei o cachecol, a touquinha, e coloquei a meia e falou, pelo amor de Deus, pelo menos sem sapato, que eu estava de bota. Arranca essa bota, senão não vou conseguir dormir. E eu não tenho dificuldade com isso. E também tem dia que eu gosto de dormir que nem jogador de futebol. Mas tem pessoas que elas tomam uma decisão e é sempre uma mesma escolha. Mas todo momento você precisa fazer uma escolha. Eu quero dizer para você que em Deus nós não somos um fantoche. Preste bem atenção nisso. Algumas pessoas quando olham para a Bíblia, elas olham para um lugar onde agora os homens que aceitaram a Jesus, eles se tornam um fantoche na mão de Deus. Não. Até antes de você se converter, você tinha direito de escolhas e você continua tendo direito de escolhas. Sim ou não? E eu quero dizer que algumas escolhas, elas podem mudar o nosso futuro. Algumas decisões que nós tomamos agora, ela faz total diferença lá na frente. E olhando então para um lugar de servir a Jesus, de viver o Evangelho, de entender que nós recebemos a vida eterna, amém? Tem alguém que vai para o céu aí comigo? Ou só eu? Aleluia! Eu não merecia, mas eu vou.
Tomara que eu não chegue lá cheirando enxofre, Gabi. Alguns vão chegar, como o bispo disse, cheirando enxofre. Tomara que não seja você, John. Ou você, Carol. Mas, nesse texto específico de 1 Samuel, Fer, ele fala sobre os filhos de Eli. Eli era o profeta, e os filhos dele faziam parte dessa geração, aonde atuava na casa do Senhor no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles eram ímpios. Se a gente fosse ver a história deles, nós começamos a olhar, os versículos vão se passando, e nós vamos encontrando algumas características importantes. Quando os versículos vão se passando, vai mostrando as decisões que eles tomam. E você percebe nessa história, nesse lugar onde diz que esses filhos eram ímpios e não se prostravam ao Senhor, enfim, eram desobedientes ao Senhor, eles foram tomando essas decisões. Primeira coisa, uma característica que está nesse texto. A Bíblia diz que eles eram responsáveis para receber o sacrifício do povo. E quando eles recebiam o sacrifício, eles pegavam a melhor parte para eles. Eles colocavam o garfo no sacrifício. E o sacrifício era para quem? O Senhor. E os filhos de Eli, servindo ao Senhor como pai, com uma responsabilidade, eles começam a tomar uma decisão que vai gerar um futuro estranho para eles lá na frente. Então, a Bíblia diz que eles pegavam, mesmo que alguém falasse alguma coisa, ninguém tinha força, porque eles eram autoridade, eles iam lá e eles pegavam a melhor parte da carne, que era um sacrifício ao Senhor, e eles comiam aquela carne. Mas eles morreram? Não. Eles continuaram fazendo aquele serviço, eles usavam as roupas, eles estavam lá, as pessoas respeitavam, entre aspas, porque eles eram uma autoridade. Mas a decisão de escolha deles era contra aquilo que o Senhor falava. Passado um tempo, esse texto vai dizer que eles eram tão ímpios, e eles não estavam nem aí para Deus, que eles tinham relações promíscuas com as mulheres na frente do templo do Senhor. Eles tinham autoridade por estar servindo ao Senhor. E eles usavam a autoridade, eles tinham relações com aquelas mulheres na frente do templo do Senhor. Mas do outro lado, crescendo, a Bíblia diz que tem um menino Samuel, que agora ele é inserido na casa de Eli. E ele agora caminha com esses dois filhos que são ímpios, que estão tomando decisões. Eu fiz, não morri. E agora, eu vou parar? Não, eles escolhiam de novo, eu vou fazer isso, e eles foram fazendo. Mas enquanto isso, junto com eles, estava crescendo um menino, que a Bíblia diz, chamado Samuel. Mas diz que ele temia o Senhor, ele honrava o Senhor. E ele servia o Senhor com excelência. Tem uma característica linda nesse texto, onde a mãe dele levava as túnicas para ele servir ao Senhor. Ela entregou ele no templo para servir ao Senhor. E diz que esse menino Samuel, ele foi crescendo na graça de Deus. Ele foi olhando aquilo, mas ele não foi tomando as mesmas decisões. Passado um tempo, a Bíblia diz que vem um profeta e declara a sentença, aquilo que vai acontecer com os filhos de Eli. Ele diz assim, os seus filhos fizeram, o profeta libera a palavra dizendo, seus filhos, eles eram ímpios. Você não corrigiu eles faziam isso na frente do templo, eles comiam da carne do sacrifício. E agora, por causa dessas decisões, preste bem atenção, você pode estudar esse texto que você vai ficar espantado. Por causa dessas decisões, Eli fala para o pai, a tua geração não vai chegar mais na velhice, todo mundo vai morrer antes. Os filhos de Eli morrem de uma forma trágica na guerra, sem autoridade alguma. Eles são destruídos. Eles são uma decepção,
Os homens que estavam ali para representar o nome de Deus agora morrem com um povo ímpio de uma forma trágica. A geração de Eli sofre por causa das decisões que aquele Hofni e Finéias tomaram. Mas enquanto isso, dentro da casa, vendo todas essas coisas, Deus chama um menino assim: Samuel, Samuel. E diz que ele vai então, e ele procura o profeta e diz: profeta, você me chamou? Ele pergunta para Eli. A Bíblia diz que Eli já estava bem cansado. E diz então que quando ele volta, diz: não chamei. E diz que ele chama de novo, e é o próprio Deus chamando Samuel, dizendo: Samuel, Samuel, sou eu. E diz que ele volta lá para o profeta, porque ele servia, mas ainda ele não tinha o relacionamento com Deus. O relacionamento que eu falo, pessoal, de ouvir. E quando ele volta pela segunda vez, o profeta se atendou, Juninho, e ele disse assim: a próxima vez você responde: eis-me aqui, Senhor. Porque ele lembrou que se não era ele, era o Senhor. E quando ele chega de novo e diz: Samuel, Samuel, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E naquele momento, Deus começa a liberar palavras que vão definir o futuro de Samuel por causa de uma resposta dele. De Samuel: eu te levanto hoje. Samuel, você vai em meu nome. Você vai ungir reis. E Deus vai falando com ele coisas incríveis que vai acontecer por causa de algumas decisões que ele está tendo. Olha que lindo isso. E por que você está falando isso? Porque quando eu estava orando a Deus e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, ele diz assim para mim: Jimmy, a escolha é sua. E eu falei: escolha do que, Deus? E aí eu entendi, Joyce, qual que era o que Deus estava querendo falar comigo. Ele diz: a escolha é sua, Jimmy, se você vai querer viver tudo aquilo que eu tenho para você. Hoje eu quero liberar na tua vida, por isso que eu disse para você. Da mesma forma, Deus está falando no teu coração: a escolha é sua. Você vai estar disponível para viver tudo aquilo que Deus tem para você, independente da tua idade. E o Espírito Santo começou a me levar para alguns textos. E hoje eu poderia falar até umas 11 horas da noite de todas as histórias, de tudo aquilo que Deus foi falando, Murilo, de algumas pessoas que tomaram isso, algumas decisões. Porque quando Samuel toma essa decisão de servir o Senhor, mesmo do lado de pessoas que não são exemplo, mesmo do lado que pessoas que poderiam estar fazendo a diferença e não estavam, mas ele toma uma direção de seguir, de permanecer naquele lugar. E nós sabemos quem se torna Samuel no reino. Samuel é aquele que unge reis. Samuel é aquele que ungiu Saul. Samuel é aquele que ungiu Davi, que era respeitado pelo povo. Deus sabia quem era ele. E aí eu começo a olhar que alguma circunstância e algumas escolhas que eu estou tomando pode mudar o destino. Pode mudar o lugar que Deus quer me levar. Quando eu falo eu, é você também, tá? Pode mudar o lugar que Deus quer te levar. A Bíblia diz em Daniel, o Espírito Santo, Daniel capítulo 1, versículo 8, que aquele menino chamado Daniel, ele toma uma decisão que muda a Babilônia. Você já parou para pensar nisso ou não? Que algumas decisões que você pode tomar, você pode mudar a tua vida. E você pode transformar a vida de pessoas que estão ao teu lado, seja 100, 1000, 10, 50, 1 milhão. Porque é para isso que nós somos chamados. Independente do ministério de cada um. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Ei, Daniel estava num momento onde ele foi retirado da tua terra, aonde agora ele era escravo, ele foi levado para uma terra promíscua, para uma terra de pessoas que não serviam a Deus. Ele viu pessoas morrer, ele viu perder pessoas que ele amava,
E agora ele chega numa terra distante, que a cultura não é a cultura do céu. Que agora tudo que está lá naquele lugar é tudo contra a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, que ele tomou uma decisão, ele tomou uma escolha de continuar servindo o Senhor, mesmo naquele ambiente. Daniel, ele poderia ter tomado uma decisão, porque nós não somos fantoche. Daniel poderia tomar uma decisão e dizer, eu sou inteligente, ele era inteligente, o rei escolheu ele porque ele era inteligente. Ele era da realeza. E ele podia dizer, traz o vinho, traz a comida, e eu vou me tornar agora, como vocês. Eu perdi tudo. Não. Daniel não come aquela comida porque não fazia parte da cultura dele. E ele fala, eu não quero me tornar impuro, porque aquilo para ele era impureza. Eu quero dizer para você que algumas decisões simples que nós estamos tomando, nessa Babilônia que nós vivemos, que é o mundo, às vezes nós estamos comendo de coisa impura que não era para a gente comer, e isso atrapalha o processo, atrapalha o alvo que nós estamos querendo chegar. Mas Daniel, ele toma uma decisão e ele começa a influenciar pessoas. Ele influencia os amigos que estão com ele. E passado um tempo, enquanto todas as pessoas estão adorando a estátua, aqueles amigos agora, Daniel não está na situação, nós não sabemos aonde ele está, mas aqueles amigos, com aquilo que foi encharcado, com a decisão que eles tomaram, eles representam o nome do Senhor de uma forma que diz que todos que estavam naquele lugar, como se fossem vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, todo mundo que estava naquele lugar, teve que ver a glória de Deus. Daniel se torna um homem influente naquele lugar, as pessoas respeitavam aquilo que ele era. A Bíblia diz que Deus derramou dom sobre ele. Enquanto todo mundo estava com medo, que não tinha ninguém para fazer a diferença, Deus derramou, deu visão para ele, e ele foi salvo, e todo mundo foi salvo, por causa da visão que foi estabelecida nele. Ele toma uma decisão, ele prossegue nessa decisão, e começa a acontecer umas colheitas lá na frente. Quero dizer para você que, mesmo que você ache que não, qualquer decisão, qualquer lugar que você tomar para você viver, a consequência não tem como você se abster dela. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele permite que a gente tome decisões. Mas eu quero dizer que a colheita você vai ter que colher sobre aquilo que você decidiu. A colheita você não consegue escolher. Nós conseguimos tomar a decisão para onde a gente quer ir, mas a colheita ela vem naturalmente daquilo que você tomou. Quero dizer para você que eu encontro outro texto na Bíblia, em Mateus, onde um jovem rico procura Jesus. Esse homem procura Jesus e ele diz assim, Senhor, mestre, ele chama Jesus de mestre. Você conhece esse texto, sim ou não? Quem conhece pode dizer, sem medo. Quem não conhece não tem problema. Ele diz, Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus é muito lindo, né? Jesus, de uma forma doce, ele vai conversando com ele, dizendo assim, como herdar a vida eterna? Sim, seguir os mandamentos. Obedecer os mandamentos do Senhor. Ele diz, mas como? Quais os mandamentos? Porque aquele homem sabia os mandamentos, João. Aquele jovem rico sabia. E Jesus começa a falar com ele. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E obedecer o seu pai e a tua mãe. E ele olha para Jesus e diz, mestre, eu faço todas essas coisas. Olha que cara bonzinho. Quando ele fala que faz todas essas coisas, Jesus pesca ele, diz assim, uau. Mas para você ir no nível mais elevado, jovem, eu vou colocar uma decisão na tua mão agora. Vende tudo que você tem, todas as suas coisas. Entrega aos pobres e me segue. Diz que infelizmente, aquele jovem, ele deixa Jesus embora e ele não segue Jesus. Porque a escolha dele foi nas coisas que ele tinha.
as palavras que saíam da boca dele, que ele queria a vida eterna, não foi tão forte quanto o apreço que ele tinha nas coisas terrenas. E quando Jesus então dá essa decisão para ele, na mão dele, ele toma uma decisão de não seguir Jesus. Ele prefere ficar com as suas riquezas. Ao contrário disso, nós encontramos um pescador chamado Pedro nos evangelhos, que depois de usar o barco dele, de um dia frustrante, como eu ministrei na quinta-feira, Jesus olha para ele e diz, ei, e para os discípulos que estão com ele, diz, agora vem e me segue. E diz que naquele exato momento eles deixam os barcos e eles começam a seguir Jesus. Eles tomam uma decisão de seguir Jesus. Sabe, podia fluir muitos textos que você vai ver homens tomando decisões. No livro também de 1 Samuel, a partir do capítulo 15, vai contar a história de um rei chamado Saul. Um pouco antes, vai contar a história de um rei chamado Saul. Ele é levantado por Deus, mas chega um momento que ele não espera o profeta Samuel, Gabi, e ele toma uma decisão, ele escolhe sacrificar, mas ele não podia sacrificar. E diz então que ele chama, ele sacrifica, e Samuel chega no lugar depois do sacrifício. Ele diz, Samuel olha para ele e falou, louco, o que você foi fazer? Por causa dessa tua escolha, Deus está tirando o reino da tua mão e da tua geração. Deus já está preparando uma pessoa segundo o coração dele. Por causa dessa decisão que você tomou, acabou o teu reinado, Saul. E é rasgada as vestes dele. Olha como uma atitude, uma decisão pode mudar a vida de alguém. Um homem que estava servindo a Deus, um homem que estava caminhando, por se afastar um pouco, por achar que muitas coisas também era ele, por não obedecer à voz do profeta, agora ele perde o reinado e a geração dele paga um preço junto com ele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas ao contrário disso, tem um homem chamado Davi, que depois de levantado em 1 Samuel 16 e jogado óleo sobre a cabeça dele, a Bíblia diz, Carol, que ele volta no mesmo lugar. Ele é o menor da casa, ele volta lá para o pasto, Gabi. Klaus, ele volta lá para o pasto. O ungido rei volta lá no pasto cuidar de ovelha. Diz que os irmãos dele vão para a guerra, que eles eram fortes. Você fica imaginando agora comigo, consegue colocar um filme aí na sua cabeça? Davi é ungido rei, e um rei tinha todo esplendor naquele tempo. Era o homem que estava na frente de todo o país, de toda a nação. O profeta chega e fala, Davi, Deus te escolheu para ser rei, mas no outro dia ele está cuidando de ovelha no meio do pasto, enquanto os irmãos estão indo para a guerra, forte. Você fica imaginando a cabeça de Davi e fala, se fosse eu falar, uai, Deus, o que aconteceu? Você não escolheu meus irmãos, como que é o Noah faz, mo? Você não escolheu os meus irmãos, escolheu eu e agora eu vou ficar no pasto. Mas a Bíblia diz que Davi continua fazendo com excelência onde Deus colocou ele. E chega um momento que Deus pega e fala, agora eu vou usar você. Sabe o que ele vai ser? Ele vai ser cuidador do rei que está lá, que não tem mais a presença de Deus. Ele vai tocar para o rei. Fica imaginando a cabeça de Davi falando, eu sou o rei e estou tocando para o rei que está destituído. Ele está caído, está sentado no trono que Deus me colocou e eu estou aqui para acalmar ele. Você imagina isso? Mas a Bíblia diz que Davi continua obedecendo ali, até chegar o momento certo. Agora eu fico imaginando a cena mais difícil para Davi. Passando todas essas coisas, sabendo que é rei, Ju. Agora, a Bíblia diz que ele é chamado para ver os irmãos. O pai fala, vai lá ver como está a guerra e ver os irmãos. E ainda manda ele levar queijo e algumas coisas para o capitão. Você imagina o rei levando queijo e as coisas para o capitão? Mas a Bíblia diz que Davi, ele escolhe permanecer, obedecendo, esperando o tempo certo. E diz que lá na frente, quando todos aqueles homens que estavam na frente dele, ele estava no pasto, tinha um monte de homem lá no batalhão, forte, grande, mas ele estava lá no pasto.
E quando ele chega, ele não sente medo daquele gigante. Aqueles homens estão todos com medo do gigante. Mas ele não está com medo. Ele fala, agora chegou a minha hora. Eu vou derrotar esse incircunciso, porque eu vou representar o nome de Deus. E diz que Deus honra a vida dele e ele extermina a vida de Golias. Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Infelizmente, até nós cristãos, principalmente nós cristãos, nós começamos a relaxar em algumas coisas. Nós começamos de deixar de tomar algumas decisões e atitude e começamos a espiritualizar algumas coisas que nós não devemos espiritualizar. Tem pessoas usando o nome do Senhor, dizendo, Deus me chamou para algo e parando tudo na vida. E achando que Deus vai fazer alguma coisa. Não vai fazer. Ei, eu vou dar uma resposta para você. Todos nós que estamos aqui temos um propósito em Deus, amém? Não tem nenhum que não tem. Deus tem um propósito específico para a tua vida, João. Deus tem um propósito específico para a tua vida, Felipe. Bruno, Deus tem um propósito específico para a tua vida. Gil, Deus tem um propósito específico para a tua vida. Mas nós vamos ter que tomar a decisão se nós vamos viver ou não. Lucas, Deus tem um propósito incrível para fazer na tua vida. Mas você vai ter que tomar uma decisão se você vai viver ele ou não. Juninho, Deus tem algo para fazer com você, dizendo, Juninho, eu vou usar você. Aí você vai ter que tomar uma decisão se você vai viver isso ou não. Tem um monte de pessoas servindo o reino de Deus que está fora do propósito. Que tomaram decisões erradas, estão fora do propósito e não estão vivendo aquilo que Deus falou que ia viver. Escute só, preste bem atenção. Tem pessoas que eram chamadas para algo específico e por algumas coisas dar certo na vida delas na caminhada, elas acharam que agora não é isso. Não. Talvez foi você que mudou a rota, talvez foi você que tomou algumas decisões, mas na verdade o excelente, aquilo que Deus tinha, continua naquele lugar que Deus te chamou. Eu quero falar rápido da minha vida, uma circunstância que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Há um tempo atrás, há anos atrás, eu tive que tomar uma decisão muito forte na minha vida. Porque agora já não dependia só de mim. Agora tinha já a minha esposa. Eu já não estava mais solteiro e agora ainda eu tinha que cuidar dela. E Deus falou assim, Jimmy, chegou o tempo de você viver integral. E eu fui para uma reunião na empresa, aonde eles me apresentaram uma mesa. E eles me abraçaram e disseram, era a minha volta, entre aspas, para a empresa no sentido da minha restauração, recuperação física. Eu tinha anos ainda de estabilidade, Deus, e eles abraçaram eu e me disseram assim, olha, tem um lugar aqui para você. Nós já estávamos preparando isso na sua caminhada, você já estava fazendo engenharia para isso. E agora nós estamos programando isso para você. E eu comecei a sentar naquela mesa e eu gostava daquilo que eu vivia, porque foi um tempo, foi um processo. Eu respeitei aquele processo e eu amava o que eu fazia. Eu tinha alegria de estar ali, evangelizando, servindo a Deus. Mas Deus disse para mim claramente, falando assim, ó, acabou esse tempo, filho, eu estou te chamando para um outro lugar agora. Eu te chamo para que você viva aquilo que eu falei que você ia viver. Agora é o momento. E quando eu sentei na mesa, eu tive que tomar uma decisão. Porque quando eu vi aquelas coisas, eu lembrei de alguns sonhos meus, pessoal. Eu tinha sonho de se tornar presidente daquela empresa. Eu sentava com o presidente da empresa na mesa e a gente conversava demais. Eu busquei esse futuro. Eu batalhei, eu fiz cursos. Eu pedia curso, eu não pedia dinheiro, eu pedia curso. Eu chegava para o presidente da empresa e eu falava para ele, eu não quero dinheiro, eu não quero bonificação, eu quero curso. Um dia o CEO da empresa chegou e me perguntou, falou, Jimmy, você vai querer ser o quê aqui na empresa? Eu falei, eu quero um dia sentar na cadeira do seu pai, se for permitido. Porque eu quero governar para vocês essa empresa, debaixo de princípio. Ele falou, então agora, a partir de hoje, você ganhou a faculdade.
Se você quer isso, nós vamos alavancar esse lugar. Mas no meio dessa caminhada, Jesus chegou para mim e disse assim: Jimmy, não é esse o lugar, eu te chamei para um outro lugar. E eu imparti com a Carol, comecei a impartir com a família, e chegou o momento de eu tomar uma decisão. E naquele momento, o coração, por mais que estava buscando a Deus, mas você começa a lembrar de algumas coisas e fala: e agora? Aí você começa até a pensar: será que foi Deus mesmo que falou comigo, que era para deixar? Porque daí você começa a criar algumas circunstâncias, João. Mas quando eu sentei naquela mesa, Deus disse claramente no meu ouvido: filho, encerrou. Estou preparando outras mesas para você, que você vai desfrutar. E eu falei: não importa mais, nós vamos acordar. E para mim acabou. Não tinha acabado. Eu não tinha sido mandado embora, eu não tinha nem como ser mandado embora, porque ainda eu estava em estabilidade. Mas eu disse: acabou. E depois eu abri mão de algumas coisas, a empresa abriu mão de outras, e nós encerramos o ciclo no tempo de Deus. Mas escute só, por que eu estou dizendo isso? Você vai entender. Quando eu tomei essa decisão lá atrás, ela ia fazer sentido naquilo que eu estou vivendo hoje e depois de alguns anos. Foi fácil tomar? Não. Nós choramos, nós começamos a reprojetar a nossa vida para o propósito. Mas antes dessa decisão, Deus já estava falando comigo, me preparando para esse momento, dizendo: filho, aqui ó, esse é o caminho que eu tenho para você. E quando eu tomo aquela decisão e eu continuo permanecendo naquele lugar, eu começo a desfrutar de algo que eu não viveria se eu tivesse assinado e permanecido naquele lugar na empresa. E passado alguns tempos, na conferência, em alguns lugares que Deus está me colocando aqui, vivendo o que eu vivo hoje, muito feliz. Às vezes eu estou sozinho, eu começo a chorar e dar risada. Porque o Espírito Santo fala para mim: está vendo, filho? Você está vendo? Você está vivendo coisas que você nunca imaginou viver. Mas isso é só o começo, Kleber, você vai viver. Você que está aqui, você vai viver em Deus. Eu quero dizer que a decisão de um namoro, ele pode mudar a tua vida. A decisão de casar pode mudar a tua vida. A decisão de mudar de um emprego, sem ser a direção de Deus, pode mudar a tua vida. Porque eu estou querendo tentar transmitir para você que você precisa tomar decisões ouvindo a voz do Espírito Santo. Todas as vezes que você tomar decisão sem ouvir a voz do Espírito guerreiro, provavelmente você vai se frustrar. E algumas vezes nós escorregamos, mesmo cristãos, perdoados, salvos, restaurados, nós tomamos algumas decisões, mas eu vim aqui dizer para você que chegou um tempo que você precisa dar atenção para aquilo que Deus está falando no teu coração. Tem pessoas fazendo faculdade por fazer. Tem pessoas escolhendo profissões por dinheiro. Tem pessoas escolhendo relacionamentos por beleza. Não estou dizendo que beleza não importa. Eu escolhi a mais bonita para casar. Eu não estou dizendo que beleza não importa. Para mim, se não é para você, o problema é seu. Espero que não seja para os homens daqui também. Mas eu quero dizer para você que algumas decisões na tua vida, elas mudam totalmente o teu futuro. Eu conheço missionária. Ontem na mesa nós estávamos impartindo isso aqui, né? Com o pastor Anzulim. Missionária. Eu conheci ela. Eu vi ela vivendo os planos de Deus. Ela casou, ela saiu de lá, ela casou. Estou falando que o casamento é um problema, mas ela saiu de lá, ela casou. Ela foi viver numa igreja local. E hoje ela está com 2 filhos separada e sem esperança alguma, não entendendo o que aconteceu. Eu conheço missionárias que mandam mensagem. Eu não vou falar o nome, está gravando, mas uma baiana arretada, uma benção, que a gente gosta demais, semeia na vida dela, às vezes. E eu conheci ela na escola de missão, e ela está orando, sabe para quê, Lê?
Esses dias atrás eu mandei uma mensagem para ela, falei, mana, você está por onde? Ela falou, eu estou indo para Sergipe, não sei na onde, fazer missão. Falei, e o que você quer que hora, mana? Mano, recurso missionário sempre precisa. Ela vive caminhando pelos lugares, peregrina nessa terra. Recurso missionário sempre precisa. Ela fala, mas o que eu estou precisando, mano, é de um homem que serve a Jesus para caminhar. Eu não quero mais caminhar sozinha. Eu estou orando a Deus para que Deus prepare um marido para mim. Falei, olha. Falei, tá bom, vamos orar por isso. E ela diz, eu estou cansado de viver sozinho, mas eu não quero um homem que não tenha a visão de Deus. Porque tem um monte de gente comigo na missão aqui, mas que ainda eles não estão resplandecendo a glória de Deus, e eu não quero sair fora do propósito. Quero dizer para você, querido, que você precisa tomar uma decisão hoje. Se você permanecer tomando as suas escolhas, Deus vai deixar, não tem problema algum. Talvez até você vai achar que está próspero em algumas circunstâncias, mas na verdade, na hora que você deitar sozinho, você vai ver que tudo aquilo não é nada. Porque tudo aquilo que for fora do propósito de Deus, só vai trazer problema para a tua vida. Esses dias nós estávamos sentados ali e conversando sobre isso. Acho que depende da empresa que eu entrar hoje, Kleber, ela pode estar com 1 milhão. Acho que tudo que eu aprendo... Não, quebra a empresa. Pode usar o que for de engenharia, quebra. Isso é um Jonas em alguns lugares. O que eu estou querendo dizer para você é que você já sabe aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai virar mais um ano sem saber aquilo que Deus te chamou para ser. A tua identidade é de Cristo. Você tem a identidade dele? Você já recebeu a paternidade de Deus, sim ou não? Fale para você, para dentro de você, não precisa responder para mim. Você já recebeu a paternidade de Deus? Porque quando nós recebemos a paternidade de Deus, presta atenção que isso pode mudar a tua vida. Quando você recebe a paternidade de Deus, você começa a fluir naquilo que Ele é. E a partir daquele momento que você está caminhando com Ele, agora você não vive mais os seus planos, mas você vive os planos dEle. Tem muitas pessoas frustradas, por quê? Porque estão servindo a Jesus, mas não estão desfrutando daquilo que Ele tem para ela. E talvez você está aqui, você está olhando e falando, o que eu sou? É o que eu estou perguntando para você. Você está orando a Deus, perguntando, Deus, aonde você quer me colocar? O Senhor vai me fazer um empresário, então eu vou tomar a decisão de estudar finanças. Amém? Porque se você for um empresário sem estudar finanças, você vai quebrar. Então eu vou tomar a decisão, Deus, eu vou para esse caminho, então eu vou começar a andar com o empresário. Eu vou começar a estudar sobre isso, porque o Senhor vai me usar nessa área. Oh Deus, o que o Senhor quer de mim? Apareceu aquela mulher ali, mas é para mim, Senhor? Ou eu estou encantado? Ou depois eu vou me frustrar lá na frente, ou eu vou destruir a vida dela, porque eu tenho um chamado, e talvez ela tenha um chamado totalmente diferente que eu. O Senhor está me chamando para quê nesse tempo, Deus? O Senhor está me chamando para ser um vendedor de uma loja e proclamar a palavra naquele lugar e se tornar uma influência aonde eu passar. E com isso depois o Senhor vai me levar para outro estágio da minha vida. O Senhor está me chamando para ser cabeleireiro. O que o Senhor tem para mim? Eu vou ser um cara do TI que não vai ter em outro lugar, eu vou representar o teu nome. Aonde que eu vou, Deus? Você está perguntando isso para Deus, aonde que eu vou? Porque eu quero dizer que tem pessoas aqui que estão cansadas de ser frustradas por causa de tomar decisão, escolhas que não são de Deus. A Carol tomou algumas decisões na vida dela, antes de me conhecer, que ela pagou um preço gigante por isso. Na hora que eu cheguei, supriu tudo essas coisas. Mentira, também já decepcionei ela. Mas ela tomou algumas decisões achando que aquilo ia ser bom para ela e atrasou um bom tempo da sua vida, sim ou não, Carol? Sem chorar. Sim, está curada. Independente do lugar aonde Deus te colocar. Se você estiver no propósito, você vai ser feliz nisso.
Você está fazendo veterinária, Júlia? Qual que é o motivo de fazer a veterinária? Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós estamos usando o princípio bíblico como um pastor, como um homem de Deus, para liberar algumas coisas, para abrir algumas coisas para você pensar. Qual é o motivo de eu fazer veterinária? Você acha que eu não perguntei? Por que eu estou finalizando engenharia? Você acha que eu não estou clamando a Deus? Por quê, Senhor? O Senhor vai me levar a caminhar com engenheiros, ou vai se tornar uma ONG de engenheiros? Alguém pode dizer um amém aí? O que vai acontecer, Deus? Por que, Isa, você está fazendo tanto esse lugar da educação física, trabalhando tanto com as crianças? Qual que é o propósito disso? Gu, o que Deus te chamou? Você está tomando decisões que estão levando, Caio, você é o propósito. Eu quero dizer que tem um homem que caminhou muito tempo com o apóstolo Luiz Hermínio. Quem conhece o Luiz Hermínio? Vocês conhecem aquele cara que ficava no teclado adorando? Que quando aquele cara tocava, abria o céu? Continua acontecendo isso. Esqueci o nome dele, alguém lembra? Reuel, está nos Estados Unidos agora, acho. Né? Voltou, não sei. Sabe o que ele estava fazendo quando o Luiz Hermínio encontrou ele? Vendendo desinfetante na rua. Estava passando um processo na vida dele, estava orando, chegou. Eu não vou saber contar a história inteira para não errar e mentir. Talvez o Murilo podia falar que a gente já conversou disso. Mas ele estava vendendo desinfetante, começando esse lugar. E o Luiz Hermínio começou a cuidar dele. Hoje, em qualquer lugar do Brasil, se você falar de quem que é o ministro Levita Reuel, as pessoas vão reconhecer e vão falar, é aquele cara que caminhava com o Luiz Hermínio. Bruno Morada, quem conhece Bruno Morada? Tem alguns aqui que até choram, o Caio quase... Uau. Brunão Morada, esses dias, ele estava num podcast, ele disse que estava no avião e Deus começou a falar com ele. Antes de ministrar na igreja dele, que era pequenininha a igreja, poucas pessoas, todos os dias de culto, ele ficava de 2 a 3 horas antes do culto, louvando sozinho na igreja, ele e o Senhor Jesus. Ele falou que ele descia com o violão dele, a ladeira, abria a igreja, e ele ficava de 2 a 3 horas, clamando Jesus naquele lugar. Independente que ele foi para o mundo todo, ele podia permanecer naquele lugar. Se foi aquilo o propósito de Deus, ele ia ser o homem mais feliz do mundo. Mas eu quero dizer que quando Deus fala com você, você precisa começar a tomar decisões que te leve ao alvo. Entenda isso. Não tem problema, se Deus está te chamando para ser um empresário, seja um homem de Deus nessa área empresarial, não tem problema algum. Você continua sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você tem um sonho de empreendimento, não tem problema algum. Deus vai te usar nisso. Se você vai ser um cara gigante dentro de uma empresa, ou o menor dentro da empresa, mas o nome de Jesus vai ser glorificado lá, não tem problema algum. Se você vai casar e nunca sair de Limeira, tem gente falando misericórdia. Mas se você estiver diante do propósito, você vai ser a pessoa mais feliz. O problema hoje é que nós recebemos palavras e nós deixamos para depois. Você quer ser jogador de futebol, Dudu? Fala assim, eu já sou, que você já está marrento, já sou. Mas você quer chegar na seleção, quer jogar em um time de fora ou não? Mas quanto tempo você está orando por isso, se Deus te chamou para isso? Você imagina se o Dudu tiver, eu não sei, treinando 2 horas e orando 4, o que Deus pode fazer com ele? Sabe por que o mundo está faltando referência? Porque nós estamos gordo espiritual dentro da igreja, mas nós não estamos tomando as decisões certas. Porque a partir do momento que você começar a tomar decisões certas na tua vida, você vai conseguir influenciar aonde você estiver. Eu tomei algumas decisões na minha vida que eu não me arrependo. Tem pessoas olhando e falando, por que vocês são tão novos e estão com um filho desse jeito? O próximo estágio agora é comprar uma espinha e depois uma van. Amém? Minha esposa está meio brava comigo, mas amém.
profeticamente, filhos, nem que sairão dela, mas adotados em nome de Jesus, ou filhos mesmo, espirituais. Mas, até isso, nós conversamos na mesa. Quando nós descobrimos que o nosso chamado era missionário, nós sentamos na mesa para conversar quais são as estratégias missionárias. Sabe quanto eu investi? Eu estou falando isso para a honra e glória de Deus, que foi difícil. Eu queria tirar um tempo de 40 dias orando por Portugal e entender o que Deus está falando conosco, entender aquilo que eles estão vivendo. Nós pagamos 14 mil reais, fora o que a igreja nos ajudou, nós pagamos 14 mil reais do nosso bolso. Nós tínhamos uma direção de Deus, e nós olhamos e falamos, nós vamos viver isso? Vamos. E nós parcelamos e nós pagamos 14 mil reais para que a gente pudesse pisar naquela terra e orar por aquela terra. Nós sentamos na mesa e nós conversamos das coisas. Eu falei, Carol, a gente precisa projetar. Deus, qual que é o tempo? É agora de ter filho? Porque depois aonde o Senhor vai nos levar? Vai levar para Iracemápolis? Vai permanecer em Limeira? Aonde? Aonde que o Senhor quer nos mover? Nós estamos preparando Noah para isso. Por quê? Porque hoje eu já tenho o alvo, Caio. Gabi, você tem que entender aquilo que Deus está te chamando e você seguir sobre isso. Então, a nossa conversa não muda mais. Nós não sentamos na mesa e eu falo, nossa, Carol, estou pensando em abrir uma empresa. Ela fala, você está louco? Desviou? Por quê? Porque a nossa mentalidade é a mentalidade do céu. Então nós sabemos que tudo que fizer fora disso, nós vamos nos frustrar. Então nós somos felizes nisso, nos tempos que nós estamos vivendo. Eu estou falando de mim para que você comece a pensar, pegar essas informações e investir em você. Quando eu descobri o meu chamado missional, as minhas escolhas agora são caminhar com pessoas que vivem isso. Eu ouço elas, eu oro por isso. Eu passo na frente do Limeirão e eu falo, Deus, o Senhor vai me dar a oportunidade de encher esse lugar de perdidos? Ou não, Deus, qual que é o lugar? É um lugar pequeno? É de novo numa favela? Nós estávamos lembrando da favela de Fortaleza, que nós entramos, as meninas pegavam no cabelo da Carol. E ela estava achando que a Carol era gringa, e a Carol com medo não falava nada. Ela é gringa e pegava no cabelo dela assim, ó. E a Carol ficava quieta. Não falava nem se era brasileiro, se era de outro país. Mas nós chegamos naquele lugar, por quê? Porque nós entendemos o propósito, nós viajamos para lá por isso. Nós compramos livros para entender o que Deus quer falar. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas isso faz toda a diferença na nossa vida, independente da idade. A Sara compartilhou comigo que ela escreve sobre medicina desde quantos anos? 6, 7 anos, que tem desenho, ou que ela escreve, eu não sei a idade. Mas ela já orava a Deus para que ela fosse uma médica. Vai perguntar para a Sara quantas horas ela está estudando, porque o pai dela não tem condição de pagar uma faculdade, paga. Ou talvez teria, mas ia desgastar demais a família. Pergunta para ela o quanto que ela está estudando e ralando para viver isso. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se a Sara não estudasse isso, você acha que Deus ia colocar ela para ser uma médica? Quero dizer para você que tem ímpio fazendo isso, que não conhece Jesus. Eu conheço uma moça, pela Carol, que ela passou em mais de 6 faculdades federal, porque ela tomou uma decisão de não namorar, ela não conhece Jesus. Ela tomou uma decisão de não namorar para não atrapalhar o propósito da vida dela. Ela ficava estudando, ela passou. Ela escolheu a residência onde ela quer estar. Hoje ela está com filho, casada, tudo. E nem conhecia Jesus. E por que não nós que conhecemos Jesus tomar essas decisões certas? Por que precipitar, tomar decisões que depois nós vamos nos frustrar? Você já pensou, Felipe, o que Deus quer com você? Aonde você vai atuar? O que você vai ser? Quem vai casar com você? Ou se você vai ser como Paulo? Acho difícil. Porque senão, querido, vai passar o tempo, Lucas. Ó, Pati, ó, vai passar o tempo, ó. Caio, passa o tempo e daí você vê e você fala, eu estou no mesmo lugar. Eu rodei e voltei no mesmo lugar. Hoje é uma noite onde Deus está clareando a tua visão, para que você comece a tomar umas decisões para você ir para esse lugar que Deus está te chamando.
Eu fiquei pensando esses dias, eu falei, para aquilo que Deus tem para a minha vida, eu olhei para Deus e eu falei, Deus, eu estou orando um pouco por isso. Nós temos o chamado pastoral. Nós podemos ministrar a palavra sem orar. Hoje. Pode ou não pode, gente? A partir do momento que você recebeu o dom, que você começou a entender, que você conhece um pouco da palavra, talvez hoje para mim ministrar aquilo que eu estou ministrando, eu nem precisava ter pego na Bíblia. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Preste bem atenção. Porque tem algumas coisas já introduzidas aqui. Eu poderia ter subido aqui no altar sem orar 10 minutos com Deus. Mas quando Deus me chamou para o ministério e eu entendi que era para ser uma voz dele, eu entendo que tem o temor junto, então não tem como. Eu não estou dizendo que a gente não falha, mas não tem como a gente não escolher passar tempo com Deus. Eu vi o meu bispo fazendo isso, eu vi homens de Deus fazendo isso, se eu almejo isso, eu vou fazer. Se você quer ser um bom funcionário na empresa, você vai ter que pagar o preço. Se você tem um sonho de algo, você teve que conquistar. Tem domingo outros dias que eu vou ministrar, que eu falo, cara, agora acabou, nosso tempo de qualidade. Eu vou e a gente se encontra perto de ir para o culto. É eu e Deus, ela sabe disso. Por quê? Porque eu sei a responsabilidade, aquilo que Ele colocou na minha mão, e eu vou fazer. E você? Por aquilo que você acredita que Deus te chamou. A Carol, ela recebeu palavras que ela tem um dom de cura. Várias pessoas já confirmaram isso. Eu disse para ela, quando você vai responder esse chamado? Depende de você. Ela pode passar a vida inteira sem tocar em ninguém ser curada. Deus usa outra pessoa, não tem problema. Mas ela vai ter que tomar essa decisão, então, de não querer viver isso em Deus. Ei, querido. Nós precisamos ser relevantes na terra, com a identidade do céu. Por que você, que está aqui jovem, tomar decisões na sua finança, de viver uma vida mais fácil em Deus, do que você ter que correr atrás e ficar pedindo para Deus depois te ajudar em coisas que você está errando? Quantos jovens que começam a trabalhar e compram um carro financiado, por causa do desespero, e perdem 3, 4 anos pagando um carro, e talvez Deus estava olhando e falando assim, filho, não era isso que eu tinha para você. Você sabia que parte finança, sabia que se tem um jovem aqui que começa a trabalhar e guarda recursos por um ano, e começa com um carro pequeno, provavelmente, passando 5, 6 anos, você vai estar com um carro melhor do que mais da metade da sua geração, por causa das decisões. Porque tem uma cultura hoje estabelecida que você precisa ter, e as pessoas vão lá e compram. Teve um tempo na minha vida que eu trabalhava para comprar roupa. Alguém já fez isso? Aquele grandão, olha lá para trás. Eu vou expor você hoje. Sabe o que aquele cara fazia? A Carla dava o dinheiro para ele pagar a conta. Eu vou contar. Ele passava com o dinheiro da conta, perto do salgado. Aí ele olhava a conta, olhava o salgado, e falava, vou comer o salgado. Comia 3, 4 salgados, voltava com a conta embora, porque não tinha dinheiro para pagar. Agora ele foi curado disso, né, Carla? Quantas decisões que eu tomei sem conhecer a Jesus, que talvez se você tomar hoje, você vai viver coisas que talvez eu não vou viver. Pega essa chave. Se você souber o tempo que eu desperdicei comprando carro, batendo carro, perdendo carro, era para mim ter uma Ferrari, acho que hoje. E coitado do meu pai que ajudava também, quando não batia o dele. Será que se você fazer diferente, você não vai viver algo extraordinário em Deus? Porque quando nós olhamos para algumas coisas, a gente olha assim, ó, e fala assim, ah não, Deus está cuidando. Depende. Algumas escolhas que você toma não tem nada de Deus. Algumas decisões que eu tomo não tem nada de Deus, não. Ah, Deus vai fazer, vai levantar alguém. Não, não. Por isso eu quero dizer para você, Breno, quantos anos você tem, Breno? É o Breno que está ali? Ou não? Não é, né? Achei que era o Breno, filho do Douglas, não é não.
Parecido com o Breno. Do lado da Duda ali, igualzinho. Mas eu quero dizer para você que o Gui que está ali dormindo, Gui, quantos anos você tem, Gui? Quantos? 12, está dormindo, ele está cansado. Não estava não, estava prestando atenção. 12 anos. Será que se eu encharcar o Gui hoje, e o Gui começar a caminhar com pessoas que têm essa mentalidade, e ele começar a tomar decisões na vida dele, de seguir o propósito, qual será a projeção do Gui na minha idade, Isa? Por isso, nessa noite, a escolha é sua. Se você vai virar mais um ano prometendo as coisas e não fazendo, uma das decisões que nós tomamos direto é a inconstância. Algumas coisas não rompem na nossa vida por causa da inconstância. Há um tempo atrás eu ouvi uma entrevista de um homem que treinava com o Cristiano Ronaldo. Ele diz: eu nunca saí de um treino, nunca cheguei num treino antes dele. E nunca fui embora de um treino depois dele. Ele era o primeiro a chegar. Ele treinava com aqueles homens. E depois todo mundo ia embora descansar e aquele homem continuava treinando. Será que tem fruto de esforço nisso também ou não? Será que dependendo da tua resposta não é algo que Deus vai fazer com você por causa da tua resposta? Ou você está esperando que vai acontecer? Quero dizer para você que Deus tem planos gigantes na tua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Algumas coisas vão ser destravadas em você. A tua mentalidade vai ser aberta para você ver. Homens e mulheres de Deus, eles têm a visão como águia. Vê de longe, vê alto. Porque é Deus que coloca nesse lugar. Algumas amizades, elas estão atrapalhando você. Se você caminha com pessoas e você não está mudando essas pessoas, você não está nessa roda para mudar pessoas, provavelmente o grupo todo que você está vive a mesma coisa. Se não tem alguém nesse grupo incentivando a sair desse lugar, a mudar a mentalidade, a levar você num lugar de crescer, de mudar, e você continua caminhando com isso, pode ter certeza que daqui 20 anos vocês vão se encontrar e vocês vão estar no mesmo lugar. Você já viu o leão andando com hiena? Não estou dizendo para você deixar as pessoas, mas estou dizendo para você então fazer a diferença onde você está. Se você não estiver fazendo a diferença, é melhor você sair, se preparar para você voltar para esse ambiente. Ontem nós estávamos, eu vou finalizar com isso, nós estávamos numa escola que estava startando profética, em Campinas, do apóstolo Eduardo. E nós fomos encharcados de Deus naquele lugar. Nós chegamos lá e eu vi o que é a constância da conexão, Felipe. Há anos atrás Deus disse que eu ia ser uma plataforma. Ele falou, você vai se tornar uma plataforma de conexão. Passando um tempo, eu conheci um americano, um avivalista, e eu nem conversei com ele disso. E quando ele foi embora, ele mandou uma mensagem para a Laura, ele disse assim, tem algo que Deus está fazendo na vida desse jovem que estava lá na escola de missão, tem um fogo nele, e eu vou conectar ele no mundo. E ele roda o mundo, está no clamor pelas nações, está nos lugares, caminhando com missionários que estão no mundo. Mas nós guardamos as palavras e continuamos a fazendo aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. E ontem nós estávamos contemplando aquilo que estava acontecendo em Campinas. Está sendo startada uma escola, como se fosse a escola Bethel dos Estados Unidos, profética, sendo startada em Campinas. Agora em janeiro, agora em março, vai vir mais de 20 ministros da Bethel. Vai estar o Paul lá, aquele evangelista de Londres, que é um cara que é um evangelista muito forte. Pessoas que atuam na área da cura. E nós estávamos entre pastores lá e líderes e orando por aquilo que estava acontecendo, porque aquilo é interdenominacional. E na hora que startou um projeto naquele lugar, que eu já sabia, eu até compartilhei na minha rede social hoje. O apóstolo Eduardo, ele confia, ele acredita naquilo que ele faz. Ele se tornou uma voz na internet há um tempo. E eu vou reduzir para a gente finalizar no tempo certo do culto. O
O apóstolo Eduardo, ele faz um trabalho apostólico, ele viaja fazendo missões. Ele já morou um bom tempo nos Estados Unidos, ele se formou lá na Bethel, ele foi para outros lugares, ele foi para a Tanzânia, ele é missionário da Jocum, ele foi para todos os lugares. E ontem eu estava com ele disse, nós estamos fazendo isso junto. Eu falei, não, ele falou, não, nós somos família, nós estamos fazendo junto, nós estamos conectados. E ele fez um batismo na Tanzânia, preste bem atenção. Deus chamou ele para ir para a Tanzânia, ele chegou, estudou a cultura do povo Maasai. Ele estudou a cultura do povo Maasai por um bom tempo. Olha o que é decisões, escolhas. Quando ele pisou naquele povo, que ele pisou naquele lugar, Lucas, o pastor chegou para ele e falou, apóstolo, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda aqui. Todos os missionários que chegaram nesse local, eles não conseguiram trazer água para esse lugar. Eles não têm recurso para trazer água, é muito caro. É mais de 3 horas para o transporte chegar na terra Maasai. Ele estudou a terra Maasai por tempo. Quando ele pisou lá, eles batizaram agora 11 pessoas. Não tem água, então eles encheram, compraram água, colocaram um plástico. Alguém viu esse vídeo que eu postei ou não? Eles batizaram as pessoas dentro daquele plástico de água. Quando as pessoas saíram daquele lugar batizado, ele virou de costa. E na hora que ele virou novamente, as famílias estavam pegando aquela água suja do batismo para levar para casa para beber. E as crianças estavam bebendo dentro da poça do batismo. Esse vídeo, preste bem atenção. A relevância quando é para o Senhor muda todas as coisas. Esse vídeo está batendo 3 milhões de visualização. Esse vídeo chegou na ex-mulher do Ronaldinho Gaúcho, que enviou para uma moça que está no Japão. Fora tudo o que aconteceu, estou resumindo, tá? Essa moça do Japão entrou em contato com ele e disse assim, eu tenho conexão com protetor solar, porque tem um trabalho com albino lá, Isa. Ela falou assim, a próxima viagem que você vai para lá, eu vou enviar todas as malas de protetor solar, nós vamos começar a cuidar daquelas crianças. Lá do Japão. Quando ele chegou na casa dele, ele estava falando disso. Ele estava debaixo do chuveiro, tomando num dia frio, tomando um banho quente. E ele começou a chorar e ele falou, Deus, eu não posso continuar nesse lugar, tomando um banho quente aqui nesse lugar. E aquele povo que eu passei não tem água para beber. E ele começou a estudar agora como furar esse poço. Qual é o valor? Ele tem todos esses relatórios. Mas escute o que eu estou querendo mostrar para você. Ele entendeu o chamado, ele tomou decisões, ele pisou em lugares. E a manifestação de Deus começa a acontecer. O que ele tem diferente de mim e de você? Pode responder nada. Ele está cumprindo o chamado dele. Talvez o seu chamado não é esse. O meu chamado é esse. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero participar daquilo. Nós semeamos ontem nesse projeto, nós vamos continuar semeando. Ele até mandou comigo, você vai comigo. Eu falei, rapaz do céu, meu filho está chegando aí, vamos orar. Mas já comecei a cantar a Carol também. Mas eu falei para Deus, Deus, me levanta. Se o Senhor me levantou para isso, me deixa furar poço em todos esses lugares, me deixa ser conexão de pessoas chegar e caminhar comigo e a gente furar poço, e a gente colocar carro para missionários que precisam trabalhar e chegar em lugares. Deus, por que eu estou dizendo isso? Porque é a decisão e a escolha, querido. Por isso, dentro daquilo que Deus te chamou, desfrute dessa bondade. Não fica fugindo para outros lugares, desfrute disso. Se esforce, batalhe, trabalhe, filme. Busque a Deus. Seja constante. Sabe qual palavra que eu queria liberar para você, para a gente finalizar? Seja constante naquilo que você for fazer. Não desista. Mesmo que as pessoas falem o contrário. Não desista, João. Klaus, não desista. Pai, não desista. Continue, persevere. João, continue. Faça um propósito com Deus, não precisa esperar virar o ano, não existe isso, querido. Pode virar o ano e você continuar e passar o ano sem ir na academia, passar o ano sem fazer coisa.
Eu comecei a mudar algumas coisas em mim. Eu não vou esperar chegar o ano que vem para mim começar. Começa a fazer propósitos com Deus. Senta no seu quarto, se você é solteiro, e pergunta para Deus, Deus, começa a falar comigo. O que o Senhor quer de mim? Aonde eu vou? Se você é casado, começa a impartir na mesa. Será que nós estamos no propósito? Teve dia de eu sentar, orar a Deus com a Carol e dizer, Senhor, eu errei, eu estou no propósito. E aí vem uma resposta de Deus. Sente, converse, você está namorando, comece a orar no relacionamento. Senhor, é isso mesmo, eu não vou machucar ela, é o mesmo propósito, está conectado, é isso. Se eu pudesse falar algo para você de Deus, é que você ouça a voz do Senhor, para que você não se frustre lá na frente. Decisões nós vamos tomar em todo o tempo, nós vamos errar em algumas. Mas eu quero dizer para você, toda vez que você ouvir a voz do Espírito Santo, a escolha é certa. Pode ter certeza, toda vez que você errar, é porque você escolheu e você não ouviu Ele. Porque por mais que o ambiente é hostil, quando você ouve a voz dEle, tem provisão aonde você estiver. Você está feliz aonde você estiver. Você está desfrutando de Deus. Tem tantas pessoas que estão fora do propósito dentro da igreja e estão chorando, sofrendo. Que você não seja mais uma dessas pessoas. Que você seja diferente. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre você. Que você tome as decisões certas. Pode ficar só você aí, Pavão. Se você puder fechar os teus olhos. Eu gostaria que você, enquanto o Pavão adorasse um pouco, você orasse ao Senhor. Eu sei que você não veio aqui em vão e você olhasse para as escolhas que você está tomando. E você começasse a aclamar o Senhor agora, falando, Deus, me direciona. Deus, fala no meu coração. Senhor Jesus. Ouça a oração dos teus filhos, Pai. Talvez você está caindo direto no pecado por causa de escolhas. Você sabe que precisa tirar a internet e você não tira. Você sabe que você precisa cancelar o Kawaii, o TikTok, e você continua lá. Você está mais parecendo com o mundo do que parecendo com Jesus. Tome uma decisão hoje, radical.